conectada pela palavra, graça e a paz, Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A alegria do Senhor é a nossa força. E que hoje nós vamos falar sobre a alegria que vem de Deus, a alegria que vem do céu. E o nosso texto básico, aqui é Neemias 8:10. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu quero estar dividindo isso com vocês, falando a respeito da bondade e a alegria que Deus tem para nós, que somos mulheres que o amamos, mesmo em meio à adversidade. Nós não podemos falar que está tudo bem, tudo redondinho, tudo certo para a gente se alegrar. A gente se alegra em Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje é o sexto dia da nossa jornada no nosso canal. Eu fico feliz por ter você aqui, eu fico feliz porque até aqui Deus tem nos ajudado. E essa palavra fala a respeito da bondade de Deus. Ele fala que hoje tem tantas situações que o inimigo quer roubar a nossa alegria. Tantas coisas. Mas a palavra de Deus nos lembra que a alegria do Senhor é a nossa força. E não é uma alegria baseada em circunstância, não. Mas é na força que vem de Deus, é na graça do próprio Deus. É servir a esse próprio Deus. Não é uma alegria baseada em circunstância, mas uma força que vem do céu sobre a nossa vida, vai renovando, né? E isso é importante. Você quer ser renovada hoje? Vamos embora? Vamos falar sobre isso? A verdadeira alegria vem de dentro e não de fora. A alegria que o mundo oferece é passageira. Você ganha, você compra, você vive alguma coisa e passa. Mas quando você tem a alegria, quando você depende de Deus, e não depende de dinheiro, não depende de conquista, não depende de elogios e nem tampouco de alguma estabilidade. Aí quando você depende realmente de Deus, essa alegria vem. Mas a alegria que Deus dá é fruto do Espírito. Em Gálatas 5, ele fala a respeito disso. E que é Gálatas 5:22. E não depende do que acontece ao nosso redor. Essa palavra fala sobre isso. E eu te chamo, né, para que você possa viver essa palavra, pôr em prática, mas é um exercício de fé, não é uma coisa que acontece assim, mas é o nosso exercício de fé em Deus que faz com que nós venhamos viver essa alegria do sobrenatural, uma coisa de Deus que vem na nossa vida e é sobrenatural. Você pode estar no meio de uma tempestade, em qualquer situação, ainda assim ter paz e alegria por causa da fé e da confiança que você tem em Deus, porque essa alegria vem da presença de Deus. É aquela certeza que Deus vai intervir, aquela certeza que você não está abandonada, que você não está sozinha, mas que Deus está contigo mesmo em meio à dor. A alegria do Senhor é a nossa força, especialmente nos dias difíceis. Neemias falou essa palavra no momento de reconstrução, onde o povo estava chorando, cansado, sobrecarregado. E eles tinham uma cidade inteira para construir, um muro inteiro para construir. Mas ele disse assim para o povo: não chorem, a alegria do Senhor é a força de vocês. E eu falo isso para você hoje: não chora, a alegria do Senhor é a tua força, é o teu posicionamento, é como você vai demonstrar a sua fé diante do momento de diversidade. Sabe, eu sei que tem momentos na vida que não tem como segurar o choro, a gente precisa mesmo chorar. A palavra de Deus mesmo fala que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pela manhã. Essa alegria vem quando? Quando nós nos dispomos no altar de Deus, quando nós falamos: Senhor, eu quero a sua alegria. E muitas vezes a gente precisa falar: Senhor, tira esse choro, troca as minhas vestes, me dá uma ótica diferente dessa situação, consola o meu coração. Tudo isso são orações diante do Senhor que faz com que a situação seja transformada. Porque nós passamos, sim, nós passamos por aflições e por dificuldade. A palavra de Deus fala: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E que nós possamos buscar em Deus esse bom ânimo, para que nós possamos passar por uma nova fase, viver um novo de Deus. E isso nos traz essa fé que Deus peleja por nós. Então é só em pensar nisso
nós já ficamos alegres em saber que podemos passar por todas as coisas ali, diante do amor e da bondade do Senhor. Amém? E aí Ele vai transformar nosso coração e as situações. Glória a Deus por isso. Eu acredito também nessa palavra que Deus fala que nós precisamos nos tornar como crianças, né? A criança, ela passa por aquele momento de choro, de situação extrema, e de repente passou e ela já está brincando e ela já está rindo, já está pronta para outras situações. Que nós venhamos ser assim, que nós não venhamos carregar ódio, raiva, mágoa, dor, ressentimento, nem carregar um luto muito extenso. Temos direito sim, mas o nosso coração, dentro do centro do nosso coração, quem tem de reinar é Deus e não qualquer outro tipo de sentimento. Amém? Vambora, vamos continuar aí, porque Deus tem um novo para se revelar. Aquele que se abre e fala: Senhor, eu quero viver o novo. Tira todo tipo de sentimento do meu coração que faz com que eu não sinta a alegria que vem do céu. Porque afinal de contas, a nossa alegria é a força, né? A nossa alegria, a nossa força é uma alegria para Deus. E nos dias em que nós vivemos, nós precisamos disso. Nós precisamos sentir que Deus realmente, buscar essa presença para que Deus nos dê a força para continuar e fazer o que nós precisamos fazer. Depois você vai lá e lê essa palavra e ore, porque a alegria do Senhor não vem nos dias de vitória, ela sustenta você até a vitória chegar. E é possível recuperar a alegria perdida? Sim. Tem situações que querem roubar a nossa alegria, mas nós não podemos deixar isso. E Davi, no Salmo 51:12, ele orou e falou para o Senhor: devolva-me a alegria da sua salvação. Isso mostra que até os servos mais fiéis podem ter momentos em que perdem a alegria, mas Deus restaura. Essa é a palavra de Deus que nos garante. Ele restaura a nossa alegria, Ele cura, Ele sopra a vida nova, Ele renova o riso. E um exemplo disso é quando você lembra que tantas coisas que você passou e Deus estava ali com você naquele momento, né? Então, que eu não sei o que você está vivendo agora, né? Você pode estar até vivendo de um modo assim meio automático diante das coisas, sem entusiasmo, sem ânimo, fazendo as coisas até dentro da casa do Senhor automaticamente. Mas o que eu falo para você, que sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós nos alegramos em Deus, é um sinal, é uma demonstração que nós temos fé, que Ele vai entrar com providência naquela situação. E Deus, eu acredito que quando nós se posicionamos assim, Deus reacende a chama da alegria no nosso coração. É tão maravilhoso isso. Então peça ao Senhor: devolve-me a alegria de viver contigo. Devolve a minha alegria de viver o novo. Devolve a minha alegria de sentir a tua presença de uma maneira como eu nunca senti. Devolve-me a alegria numa extensão maior até do que eu já senti e me faz viver o teu novo. E isso é uma oração que com certeza agrada ao coração de Deus, porque você vai ter falando que a sua alegria não depende de coisas nem de situação, mas depende apenas de Deus, da bondade dele. Amém? Querida, não aceita viver sem alegria. Ela é mais do que um sentimento, é um combustível espiritual. E hoje o Senhor quer renovar suas forças por meio da alegria que vem dele. É a alegria que vem dele, não vem de outra pessoa. Louve, confie, sorria, cante, mesmo em meio às lágrimas. Coloque um louvor. No Salmo 30, versículo 5, fala assim: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Amém? Que você venha lembrar disso, que você venha lembrar que Deus pode transformar qualquer tristeza, né,
em alegria. A palavra de Deus fala que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para o Senhor para renovar a alegria, né? Glória a Deus. Senhor, renova hoje a alegria da mulher que está ouvindo essa palavra, meu Pai, em nome de Jesus. Onde a tristeza, coloca a tua presença, o teu poder, em nome de Jesus. Onde há o cansaço, traz o renovo em nome de Jesus. Que a alegria do Senhor seja a força dela nesse dia e todos os dias até a volta de Jesus Cristo. Que haja manifestada a sua glória, Deus. Eu te peço, abre as portas, muda a história, transforma, meu Deus. E que o Espírito Santo de Deus venha invadir o coração dessa mulher de uma maneira tão poderosa, que até a sua mente seja transformada, o seu olhar seja transformado em Deus, aonde ela possa declarar realmente o quanto ela te ama e ela depende do Senhor e não é de circunstância. Traz a alegria, traz o teu gozo, traz a tua presença poderosa, Senhor. Eu te peço, Jesus, visita a vida de cada mulher que está vendo esse vídeo. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, coloco nas tuas mãos também a vida dos teus servos e peço, visita com alegria, Pai, que haja o transbordar. E sim, hoje eu te peço a boa medida, recalcada, sacudida e transbordante da alegria que vem do céu, em saber que o Senhor é o Deus que faz o impossível e não há situação do qual o Senhor não possa transformar. Em nome de Jesus, Senhor, nós nos alegramos em Ti e Te agradecemos porque sabemos que o Senhor Deus nos ouve e responde às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe. Fique em paz e até o nosso próximo encontro.